Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas na lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui já na 10ª lição de 13 lições desse trimestre e tem como título A Educação nas Artes e nas Ciências. E nós aqui preparando esse material para vocês, esperávamos, até anunciamos no último vídeo que seria uma lição bem interessante, mas interessante mesmo serão as entrelinhas, porque nas linhas nós até desconfiamos que quem fez essa lição foi o mesmo autor que fez a lição da cosmovisão bíblica. Então, se preparem para as pontas das linhas, ficaram bem legais, mas nós temos aqui nas entrelinhas. E nas entrelinhas, nós preparamos os seguintes temas. A importância das palavras gregas, quenofonias, ou quenofonias, e gnoses para a correta hermenêutica do texto de 1 Timóteo, capítulo 6 a 20. Essa entrelinha não é minha. Vamos falar de outro idioma e não vai ser o Ricardo. Porque é grego, hebraico, pessoal. E também nós vamos falar aqui sobre Abraham Joshua Heschel, que é um teólogo, judeu, um filósofo judeu. E vamos trazer aqui algumas citações dele. Também vamos trabalhar os temas sobre sabedoria é igual a ciência, entendendo Provérbios 1:7. E temos mais uma entrelinhas, aí sim, essa é o Ricardo que trouxe, o Redentor de Jó, que é o Goel, e a pena de morte. E você sabe que os títulos são resumidos, mas as entrelinhas são bem preenchidas com conteúdos. Fora as entrelinhas, nós temos aqui na ponta da linha, onde nós vamos tentar trazer aqui pelo menos o que o autor diz, e tentar já puxar as entrelinhas. E também nós teremos aqui Alinhando as Doutrinas com Marcos André, onde ele vai pegar o tema dessa semana e trazer uma doutrina bíblica e explorar um texto bíblico. Então, pessoal, fique conosco, fica aquele convite básico, se você não é inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever, acionar o sininho para receber os alertas, comentar aqui, inclusive nós temos vários comentários, mas por enquanto, chama a vinheta. Pessoal, vamos lá então aos comentários. Essa semana, convido você que não assistiu o vídeo da semana passada, assista, foi um vídeo bastante comentado, nós inclusive recebemos, no particular, alguns comentários sobre o material que foi exposto, material que, como nós sempre falamos, nós julgamos importante para nós, então estamos divulgando aqui no canal. E desse material temos aqui alguns comentários. A Saskia Câmara comenta assim: sou adventista raiz, de terceira geração, mas infelizmente a cada dia que passa vejo que a alta cúpula da igreja tem deixado muito a desejar. Tenho 4 filhos adultos, a mais velha tem quase a idade do Alexandre, e por serem questionadores não aceitam posicionamentos de alguns líderes que não refletem a palavra de Deus. Meus filhos estão fora da igreja simplesmente porque discordam das tradições humanas que são pregadas como se fossem princípios bíblicos. Minha igreja local tem pouquíssimos jovens e a cada dia diminui mais. Tenho tentado envolver os alunos da minha classe usando o conhecimento que tenho adquirido através do canal Entre Linhas. Legal. Sou grata a Deus pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Nós somos gratos a Deus também, pela Saskia fazer parte aí da família Entre Linhas e nos trazer esses comentários. A Queca Carvalho comenta assim: boa tarde, meninos. Essa semana eu estou muito atarefada. Eu já tinha assistido o quadro Na Ponta da Linha e agora, na quinta-feira, estou assistindo tudo, e as entrelinhas estão fantásticas. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Alexandre. Você é verdadeiramente servo do Senhor Jesus. Muito feliz com esse canal. Meninos, vocês estão em minhas orações. Obrigado, Kek. Por favor, orem por nós, porque são assuntos delicados e também porque nós somos, como eu falo, um monte de pó aqui, E falhos. A gente é falho, não somos, então, senhores perfeitinhos. Mas isso é óbvio. Então, isso é óbvio. Esse é óbvio, ficou bom. Peterson Santana comenta assim: parabéns pela lição, já li o livro do pastor e realmente só vi verdades no livro, que essa lição possa nos fazer refletir sobre como estamos vivendo. Valeu, Peterson. João Cavaco, tá no canal. João Cavaco, lá saudade. De Portugal. Um abraço. Sejam bem-vindos, João? Volta. Parabéns ao grupo e que a graça esteja sempre convosco. Amém, João. Bem, foram focados aspectos pertinentes que se murmura nos corredores e nos pensamentos. Bem, haja e continue que estão a representar os vossos irmãos na fé, e isso não são todos que conseguem. Estão a desenvolver com sensatez espiritual uma cultura de reforma do espírito, com letra maiúscula. E isso é semente de Deus. Obrigado pelo vosso santo esforço provido pelo Deus triuno. Amém. E obrigado pelo seu comentário, João. Selma Nóbrega comenta assim: que Deus abençoe esse canal e os irmãos. É isso aí, Selma. Moisés Reis comenta:
todo adventista deveria assistir essa lição, 1000% verdade. Moisés, nos ajude, sabe? Divulgue o link. Nós estamos aqui aproveitando esse espaço, tentando desenvolver aqui talvez outros moldes para o canal, pegar esse mesmo material nesse formato, publicarmos em podcast, no formato de áudio, né, para quem não tem E Joe Rogan, se cuida. Poder ouvir. E também estamos pensando que Deus nos fortaleça, nos dê tempo, nos dê, né, fazer os cortes. de fazer, né, os cortes entre linhas. E aí nesse outro canal, descendente desse, nós teremos então as entrelinhas cortadas, na ponta da linha cortadas. O mesmo vídeo picadinho. Picadinho, ok? Até vamos ver como que a gente consegue materializar isso. Picadinho entre linhas. Inclusive, se você quiser ser editor do canal Entre Linhas, voluntário... Procuramos trabalho escravo. Procuramos trabalho escravo, é boa. Né? Entre em contato comigo, principalmente, pessoal. Mas estamos pensando, e como todos têm colocado aqui, ore por nós, ok? Precisamos. O Amós Soares de Matos diz assim: concordo plenamente, o pastor Tomás Amaral, que é o nome do autor do livro, tem uma família, ele foi chamado, e agora como ele vai garantir o sustento da sua família? Antes que seja tarde, né, significa que voltamos para a Inquisição, ou seja, se criticar, está fora. Parabéns pela coragem de abordar esse tema, é tempo de mudança, não pode continuar como está, antes que seja tarde. Legal que ele está usando o título da entrelinhas. E o Amós Soares ainda comenta, muito bom, também sempre digo que a igreja não é empresa, mas é uma escola, é um hospital, uma comunidade. Parabéns pela coragem, obrigado pelo comentário. Abel Washington Albuquerque diz, infelizmente cada professor faz um sermão para a sua classe, uma verdadeira balbúrdia, comentando sobre a dinâmica. Aquela situação da classe, né? Um monte de classe dentro da igreja com todo mundo falando ao mesmo tempo. Que o pessoal não gosta que sejam feitas perguntas pro professor. Só sermão. O professor gosta de ficar falando sem parar, sem participação. E o pior é que eu passo lição bem desse jeito. Mas também... você abre espaço, o pessoal não fala nada. Diferente do cara que não gosta de que façam pergunta pra ele. Porque às vezes ele não se sente confortável. Não assiste as entrelinhas, não se garante. Jairo Pires comenta assim: e acho que precisamos ser curiosos e buscar respostas para as nossas perguntas, se elas existirem, legal. Sinceramente, muito difícil para uma comunidade, seus grupos e seus indivíduos, ele comentando. E ele diz assim, eu tenho um comentário sobre a imposição de mãos e o chamado do pastor. Hoje eu vejo muitos pastores que não receberam chamado para pastor, não têm vocação para pastorear comunidade, fazem teologia como carreira e são verdadeiros alpinistas religiosos. E o Jairo Pires ainda comenta, concordo com tudo que foi dito nas entrelinhas, principalmente referente quanto ao chamado para a vocação do pastor, né? A Helena Saraiva comenta assim, abomino a mercantilização da igreja também, meninos. É isso aí, Helena. Cito a UCB, né, toda, dança de cadeiras, vergonha total e por aí vai. Muito boa a explicação da lição. Que pena que poucos se interessam. Obrigado. É isso aí, Helena. Vamos ver se a gente consegue recortar, ficar menor, para vocês compartilhar aquilo que principalmente tem maior impacto, né, de tudo que a gente produz. A gente acha que tudo é importante, né, mas a gente sabe que cada um digere um alimento de preferência. Sebastião Francisco Dias, ele comenta, agora o Alexandre se superou. Nos meus 55 anos de adventista, o Sebastião diz, nunca vi alguém falar assim. Creio que a profecia de Ellen White sobre a reforma na igreja está começando, e por ministros, como ela disse. Agora se prepare para seguir o mesmo caminho de Hus, Jerônimo, Wycliffe, né? Mas Deus estará com você. Nossa amada igreja tem que mudar. PS, vou ler o livro indicado, né? Esse é o comentário de Sebastião Francisco. Tomara não seguir os exemplos dos mártires, né? E nós vamos falar sobre pena de morte hoje. Tomara que a igreja não siga o exemplo da Inquisição, né? Também, né? E aí não em relação a mim, em relação ao pastor Tomás, que perdeu o emprego. De certa forma foi um martírio, empresarial. É um martírio. Legal. Abel Washington Albuquerque. Legal não, horrível. Não é legal. Não. Legal, fala legal os comentários do povo. Ele tá focado aqui. O Abel Washington Albuquerque comenta mais uma voz, ele diz assim, a forma de apresentar os conteúdos está meio prolixa, né? Obrigado, a gente sabe, é mesmo, é nóis. Abel, a gente vai tentar cortar, a gente vai tentar, né, melhorar o acesso. A gente recebeu alguns comentários no particular falando assim, olha, o material de vocês, ele é muito bom. Né? Ele é muito comprido, só que mas é muito advogado e professor, você quer o quê? Tudo prolixo? Tudo prolixo. Cara, vocês precisam aprender a usar o índice da... Que a Ilza faz, né? Vai pular as partes. Vocês vão ver que lição a gente faz meia horinha ali, não tem ninguém que faz.
dos mais extensos, lá nós somos os mais curtos. Da lição, né? Na ponta da linha. Mais curto. Cada dia A gente não leva do BJ. E tem um outro que faz 5 minutos também, que eu não sei, esqueci o nome dele. Eu não sei. Um desses. Um desses. A Paty. A Paty Santos, né? Um abraço, Paty. Ela diz, sem tempo, mas foi ótimo, só para não ficar sem o comentário. KKKKK. É isso aí, Paty. Sandra Bittar também comenta assim: olá meninos, que lição, quanto aprendizado. Realmente acredito ser a melhor lição do trimestre. Começando com o Marcos, ele nos deixa para reflexão. O que tenho realizado como discipulador? Qual a minha responsabilidade em não deixar a igreja morrer? Famílias entre linhas, vamos fazer o dever de casa. Né? A Sandra está chamando aí o pessoal para compartilhar, para divulgar o conteúdo, né? Vocês, mais uma vez, revolveram inúmeras lembranças do meu cotidiano docente assistencial. A gente sempre, né, faz isso com a Sandra. Um abraço. Quantos desafios! Viver, imergir no processo do ensino e do aprendizagem emancipador é impossível de ser só teorizado. Você tem que viver, incorporar, tem que correr nas veias. É um desconstruir e construir contínuo, é troca. Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Quando tal ocorre, realmente surge a praxis, que a gente falou. Viva Paulo Freire! É algo sentido, consciente, internalizado. E fazendo um paralelo com a lição, a cada dia, ao estreitar o relacionamento com Cristo, vejo que já vinha no caminho, eu só não sabia. Muito agradecida a Deus e a vocês pelo empenho no estudo. Alexandre, adorei o título do seu próximo texto ou palestra, Teologia do Oprimido. Ela que vai criando os textos, né? Eu nem escrevi. Não, uma redatora para o seu texto. Ó, breve na Amazon Prime, R$29,90. Estou no aguardo aí dele. Tá bom. Na fala do Alexandre, ela continua sobre quem são os pobres, cativos, cegos, oprimidos, lá de Lucas 4, 18 e 23. Amei a explicação, ampliando os conceitos sobre cada um, descobrindo que somos e estamos em cada um deles. Infeliz o homem que julga apenas ser ou estar o outro nessas condições. Já baixei o livro antes que seja tarde e vi o vídeo do pastor Tomás. Fomos batizados em 2012 e percebo alguns aspectos destacados por vocês na igreja que frequento que necessitam de um olhar cuidadoso. Cristo nos ensina a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que as Escrituras nos ensinam? Ricardo apresenta utilizando a Bíblia e o norte a ser seguido. Muito bom, muito agradecido. Deus abençoe vocês, seus familiares. Vamos orar e pedir que seja feita sempre a vontade de Deus. Sandra, um abraço. Sandra Bittar, né, porque tem a outra Sandra também. Sandra Bittar, muito obrigado pelo seu comentário. João Carlos diz assim: muito bom, muito obrigado por falar exatamente o que o Espírito Santo transmite através dos irmãos. Apoio total, que bênção de lição. Deus seja louvado. É isso aí, João Carlos. Não esqueça de compartilhar aí no seu grupo. Shirley Barreto comenta assim: que Deus abençoe a coragem e a honestidade de vocês. A igreja precisa de mais membros com compromisso, que não temam questionar e cobrar se for o caso. E é necessário cobrar o reexame da injusta decisão que culminou no desligamento do pastor Tomás Amaral. Eles erraram feio, mas que ao menos reste um pingo de humildade nesses líderes para revogar tal decisão. Mais uma vez, parabéns. É isso aí, Shirley. E depois... Barreto, parente. Shirley Barreto? Ricardo Barreto. A prima. É o primo. Edilza Nascimento, feliz semana, vídeo curtido, vídeo compartilhado, tá vendo? Edilza sempre curte e compartilha. Edinaldo Constantino, acho que você falou o que muitos gostariam de falar. E recebi mensagens de pastores dizendo assim: fale por nós. Porque você falou aquilo que nós não podemos falar. E o Alexandre não pode falar quem é o pastor. Não posso falar quais foram os pastores. Os pastores. Gladson Barbosa diz assim: quero parabenizar o grupo Entre Linhas, foi show de bola a lição de hoje, a igreja e a educação, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Rogo a Deus para que Ele derrame o Santo Espírito em porção dobrada. Sou de Maranhão, distrito de São Bento. Aquele abraço. Cara, um abraço. Gladson Barbosa. Aí o professor Dr. Evandro Luiz da Cunha, que já é um seguidor aqui do canal há algum tempo, ele postou aqui porque ele fez o corte Entre Linhas. Ele foi lá... E, inclusive fica a dica, eu acompanhei o canal dele, não cheguei a comentar lá, mas ele tem uma série de vídeos, eu assisti alguns vídeos muito bons, apontando em vários deles as necessidades de reforma, comentando o caso Tomás Amaral.
Então, e comentando outros casos também que tem sido relevante, alguém que está segurando uma tocha importante aí. Legal. O professor Dr. Evandro Luiz da Cunha, ele conta a história, assistiu os vídeos dele. Rapazes, parabéns pelos comentários, mas principalmente sobre o livro do pastor Tomás. Estou num lutar para fazer com que esses incidentes não se repitam em nosso meio. É isso aí, parceiro. Se puder nos ajudar nisso, agradeço, e ele coloca lá o link do vídeo dele. Marcelo Campos, né? Muito bom, Alexandre, a igreja é um local de reciprocidade e alguns querem buscar a igreja apenas como um local de satisfação própria, que estava falando sobre o produto que a igreja oferece, né? Infelizmente egoísta. Ufa, quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele ainda comenta, graças e paz, muito obrigado pelo esclarecimento sobre a questão da sombra, lembra? Que ele falou que tinha alguma coisa a ver com a caverna, né? É do mito da caverna. O que bom saber que não tem nenhuma ligação com o mito da caverna. Enfim, avisa ao Marcos também para ele ficar despreocupado quanto a nós que somos professores da escola sabatina. E eu falo por mim que não vou levar um tema tão complexo para dentro da classe sem que eu, em primeiro, não entenda. E de fato eu confesso que alguns assuntos, mesmo que sendo vocês que explicam tão bem, né, na minha caixinha não entra. Para aquilo que a gente não entende, caixinha da dúvida. Deixa eu aproveitar, um exemplo. Porque eu sou, o pessoal aqui me conhece meio sem paciência para responder, às vezes tem um tempo para dar um ar para minha cabeça. Mas, gente, quando vocês não entenderem alguma coisa, faz igual esse irmão fez aqui, ó. Marcelo Campos. Faz a pergunta. Faz a pergunta. Não fica presumindo que está falando disso, que está falando daquilo. Pergunta, a gente responde, a gente tira a dúvida. Legal, e comenta depois no próximo vídeo. Separamos um tempão para comentar os comentários. Claro, Sim. Não fica presumindo que está falando que é coisa do capeta, que é coisa disso, que é aquilo. Pergunta, depois vocês possam ter certeza. Aí discorda, né? Aí discorda, exatamente. Depois, aí pode xingar também, não tem problema. Mas depois de entender o que a gente falou. Antes de entender, não. O Marcelo Campos, ele diz que é lá do Rio de Janeiro, distrito de Nilópolis, da igreja de Banco de Areia. Aquele abraço a todos vocês. Muita gente do Rio, né? Muita gente do Rio. Um abraço pro pessoal do Rio. Os vizinhos lá do Marcos, André. Os vizinhos do Marcos. A Mari Montenegro, feliz sábado, que Deus abençoe vocês a cada mais. Valeu, Mari, né? Acho que Mari Montenegro. Esmeralda Viana, minha sogrinha do coração. Parabéns, meninos. Alexandre, gostei. É isso, a lição das entrelinhas dessa semana ficou muito boa. Sogrinha sempre apoiando o projeto. Tânia BR, uau, a lição já está aí. Sim, porque hashtag Marcos manda o vídeo mais cedo, funcionou. Tá funcionando. Se atrasar o vídeo, já sabe, né? Hashtag, puxão de orelha no Marcos. Mas não fala que a gente tá gravando na quinta dessa vez, né? Que atrasou. A gente fez errado. Mas dá tempo de lançar até sábado. Não conta pra ninguém. Fala que a gente já gravou. Não, a gente leu o comentário de quinta, não tem como esconder. Evelyn Horton. Evelyn, meus queridos irmãos, estive ausente, mas estou assistindo a lição de vocês, que estou mas eu assisto sempre um pouco atrapalhada. Aí assisto mais vezes na semana para entender melhor. Abraços da Ursa e beijos de borboleta. Abração, Evelyn. A Lígia Santos, Alexandre, você está falando tudo o que gostaríamos de dizer sobre a igreja. Em 2018, eu e meu esposo, nós nos afastamos da IASG exatamente porque a igreja virou palanque político. Mas amamos a igreja. Foi muito triste assistir o posicionamento do pastor Leandro Quadros, inclusive quando nos posicionamos, ao invés de fazer autocrítica, agredir aos irmãos que defendiam a postura correta da igreja. Deus continue usando vocês. Lígia, eu faço um apelo, um convite, sabe? Não deixa a igreja. Não. Sabe? Porque quando a gente deixa esse espaço, vem justamente as pessoas que não questionam ocupar. E aí fica aquele monte de gente ocupando e eles não questionam. Então, você acaba dando espaço. Exatamente. Porque a gente é preciso ocupar os espaços. É difícil, mas é difícil. Eu confesso, aí Lígia. Você não tá lá, vai entrar uma outra pessoa que vai falar justamente o oposto. Vai falar, né? O consoante, o mesmo. Às vezes, quando a gente ocupa os espaços, acaba levando porrada. Esteja preparada, Lígia, sabe? Assim, ore muito a Deus e acha não precisa, né? Acha um ministério interessante dentro da igreja para você trabalhar com as pessoas, com o evangelismo, mas não... Gente, igreja é gente. Isso. Então, se a gente sai da igreja, deixa de ter gente na igreja. A igreja deixa de ser igreja. A igreja deixa de ser igreja. Sim, e pessoas que criticam, pessoas que, que estão lá para adicionar, a gente acaba saindo porque às vezes não tem paciência com algumas coisas, só que novamente eu repito, aí outras pessoas vão ocupar o espaço e essas pessoas não vão questionar, essas pessoas não vão acrescentar. Então, Lígia, um apelo. Ocupa o espaço. Volte e ocupe espaço. Ocupa o espaço. Claro, a liderança da igreja também tem que permitir que ela assuma, que às vezes já vê a Lígia com outros olhares. Mas se não deixar, não der cargo, ocupa o espaço a partir do banco também. Fica sentado no banco, faz pergunta, levanta a mãozinha na hora da lição. É isso aí, Lígia.
Evelyn Jesus, excelente trabalho vocês têm feito, obrigado. Tenho compartilhado com páginas do Instagram. É isso aí, Evelyn. Para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. Que Deus continue guiando os seus estudos. E a Maria Clotilde, último comentário de Campos Torres. Excelente, Alexandre. Não podemos nos esquecer que o coração do homem é enganoso, que temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. O ser humano, infelizmente, se corrompe com o poder. Ufa, pessoal. Quantos comentários, né? Essa semana foi comentado. Né? Nosso muito obrigado, pessoal, pelo apoio, pelo carinho. E é importante que também você coloque os comentários quando você não concorda com alguma coisa, porque isso vai nos ajudando. Mas pergunta antes, para entender o que a gente está falando. De qualquer forma, isso tem nos ajudado, né, nos dá o apoio, pelo menos a gente sabe que a gente não está sozinho. Quando a gente prepara, a gente sabe assim, nossa, vai ter um monte de inscrito, aquela inscrita, aquela outra inscrita que eu sei que vai assistir. Então, né, que Deus continue aí nos preparando, porque logo, logo Jesus está às portas aí, né, pessoal? Bom, vamos então agora dar início à nossa doxologia aqui mais tradicional. Teremos agora a linha nas doutrinas com Marcos André, daqui a pouco na ponta das linhas e nas entrelinhas. Então, vou chamar agora o Marcos André para trazer então a linha das doutrinas e ele inicia com uma oração. Marcos, é com você, parceiro. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor para que Ele nos fale através da Sua Palavra, através do Seu Espírito e assim possamos compreender as verdades que Ele tem a nos revelar hoje. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração pedindo a orientação do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez porque nos reunimos na Tua presença e aqui, Senhor, queremos aprender a amar a Tua Palavra, a amar as Tuas verdades, a amar o Teu Filho Jesus, os exemplos que Ele nos deixou, para que assim possamos a cada dia ser transformados à imagem e semelhança daquele que é o nosso exemplo. Nós te pedimos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja gravando essas verdades no nosso coração, nos instruindo naquilo que vamos falar aqui, também instruindo as pessoas que vão assistir, para que tudo aconteça de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor nos salve para o Teu reino, nos perdoe e nos liberte dos nossos pensamentos pré-estabelecidos, para que assim somente a Tua palavra prevaleça aqui, Senhor. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala da educação cristã no que diz respeito à arte e também à ciência. Eu vou falar um pouco sobre a nossa doutrina número 6, a doutrina do criacionismo. Eu vou comparar ela um pouco com algumas teorias científicas, mas antes eu gostaria de dizer que eu não gostei muito, talvez eu não tenha entendido bem, né? Depois que eu assistir o vídeo eu vou tirar uma conclusão melhor a respeito disso, mas eu não gostei da argumentação que o autor usou. Eu percebi que ele estava tentando fazer com que a Bíblia se comunicasse com a ciência e isso, ao meu ver, não é muito compatível porque a Bíblia não se propõe a ser um livro científico e a ciência não se propõe a considerar coisas espirituais, não se propõe a considerar a Bíblia como um livro inspirado, por exemplo, né? Então, como é que a Bíblia começa? A Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então apresenta duas ideias. Deus existe e Ele é o Criador de todas as coisas. Qual é a argumentação que ela apresenta para fundamentar isso? Nenhuma. Não existe a ideia. Por quê? Porque ela não está tentando provar que Deus existe. Ela já se baseia na premissa de que Deus existe e isso é um fundamento para ela. Então, a Bíblia não combate pensamento ateísta, filosofia ateísta ou coisas desse tipo, pensamento naturalista, nada disso. Ela simplesmente se propõe a apresentar Deus, a criação, o grande conflito, coisas desse tipo. Ela não defende isso com argumentação. Isso pode até acontecer em algum momento, mas muito raramente, né? Ela permeia às vezes a ciência e tal, bate ali, mas não. Quando nós vamos para a Bíblia tentando defender pensamento científico, cria umas aberrações, né? Com todo respeito aí se alguém crê nisso, mas como por exemplo terra plana, né? As coisas desse tipo, né? Então a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Por outro lado, a ciência também não considera a Bíblia um livro inspirado, um livro espiritual, né? Aqui na parte de sexta-feira o autor diz assim: existem duas razões pelas quais a ciência, que acerta em tantas coisas, entende a questão das origens de maneira equivocada. Ele admite que a ciência é boa em alguns aspectos, na medicina, coisas desse tipo, né?
Aí, argumento número 1 dele. A ciência acredita que deve buscar respostas apenas no mundo natural. Óbvio, a ciência só tem o mundo natural. A ciência não pode considerar coisas espirituais como variáveis. Ela não pode pegar Deus, os anjos, as interferências divinas e colocar no laboratório para analisar. Se acontece um milagre, o máximo que a ciência pode dizer é que não consegue explicar. Ela não pode considerar um milagre e dizer assim, foi uma interferência divina. Não pode, ela tem que considerar somente as coisas naturais, as coisas que são palpáveis, né? O próximo argumento aqui que ele diz é que a ciência supõe que as leis da natureza devam permanecer constantes. Não é verdade também. A ciência no passado considerou isso. O Albert Einstein, né, ele criou uma teoria estática, né? Mas depois o próprio Einstein ele fez alguns acréscimos e criou a teoria da relatividade geral, que é a teoria de que o tempo, o espaço e a matéria eles se comportam diferentes em momentos diferentes de acordo com o ambiente, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a luz ela é uma constante, ela sempre se propaga para todos os lados na mesma velocidade. No entanto, se ela sempre se propaga na mesma velocidade no líquido, ela sempre se propaga na mesma velocidade no vácuo, mas em velocidades diferentes nesses dois ambientes. Então, no vácuo ela se propaga numa velocidade constante, mas no vácuo. No líquido ela se propaga numa velocidade constante, mas no líquido sempre. Então, o ambiente mudou a velocidade da luz também. Isso é o que propõe a teoria da relatividade. O tempo, por exemplo, né, os nossos satélites eles medem o tempo de maneira diferente do tempo aqui na Terra. O tempo no espaço passa de uma maneira diferente. Né, os buracos supermassivos também, né, os cientistas dizem que lá o tempo é diferente. Por quê? Porque a matéria influencia, a gravidade influencia no tempo. Então o que me pareceu foi que o autor ele tenta combater, usar a Bíblia para combater o pensamento científico, para combater argumentos científicos, né? E esse não é o melhor caminho, pelo menos para nós cristãos. O cristão ele deve se aproximar das pessoas e não criar combate, né? Não criar pontos de divergência, né? Nós falamos sobre isso aí com Paulo lá no Areópago, né? Então, como que nós poderíamos, como cristãos, como criacionistas, como crentes em Deus, como nós poderíamos caminhar junto com uma pessoa que crê no pensamento científico, naturalista e evolucionista e também no pensamento ateísta muitas vezes, né? Essa teoria que eu falei, a teoria da relatividade geral de Einstein, né, ela deu origem a alguns outros estudos que chegaram à conclusão de que o universo ele está em movimento, ele está expandindo. E a ideia, se o universo está expandindo, significa que em algum momento ele esteve muito junto e a partir dali as coisas se explodiram, né? E a matéria e o tempo e tudo que existe passou a existir a partir dali. Essa ideia é chamada de Big Bang, né, dentro do mundo científico. Muitas pessoas pensam que a teoria do Big Bang ela é antagônica ao pensamento bíblico, mas na verdade não. Tudo que eles chamam de Big Bang, na verdade nós chamamos de haja. É Deus falando, haja luz, haja isso, haja aquilo. E nós cremos também, como eles creem, que o universo teve uma origem. E isso é um pensamento que nós podemos caminhar juntos. Outra ideia que a ciência aceita sem questionar é a terceira lei de Newton, que diz que toda ação gera uma reação igual e contrária. Quando nós estamos falando da criação do universo, né, que exerce forças inimagináveis, né, energia inimaginável, que é a criação da matéria, do tempo e do espaço, nós precisamos falar de algo, ou alguém, no nosso caso, que nós cremos que é alguém, que cria, se cria o tempo, então ele precisa se mover fora do tempo e fora do espaço e fora da matéria. Então nós estamos falando de um ser que é eterno, espiritual e também onipotente. Então nós podemos conversar tranquilamente a respeito disso sem criar atritos. Todas essas coisas que eu estou falando, elas não são inquestionáveis, né? Eu não estou apresentando aqui argumentos inquestionáveis, né? Eu estou apenas apresentando argumentos para que a gente possa ter uma conversa saudável, sem discussões, sem brigas e sem criar atrito.
com as pessoas com as quais nós vamos conversar. Uma outra coisa que nós podemos falar também é a respeito da criação da vida, né? A Bíblia diz que Deus é o originador da vida, que Deus que deu origem a toda a vida e só Ele pode produzir vida. E isso, existiu um cientista chamado Pasteur, que inclusive é um cientista cristão, né? Se eu não me engano, ele era presidente da Sociedade Bíblica na França, ele é francês, né? E ele diz que, baseado nessa premissa, né, de que a vida só pode vir de vida, né, ele criou um sistema em que aquece e resfria um ambiente, né, para que seja esterilizado todo tipo de vida ali, lacra para que não haja troca com o ambiente ao redor, e esse ambiente ele permanece intacto por muito tempo. Isso se chama de pasteurização, baseado no nome dele, Pasteur, né? Então, essa ideia nós podemos encontrar no supermercado. Esses experimentos científicos que se baseiam nisso nós podemos encontrar no supermercado. Então é um fato científico de que até hoje a vida só provém de vida. Nunca se pegou matéria inorgânica e se organizou para que produzisse vida. No passado as pessoas pensavam que as bactérias, né, as vidas mais simples, formas de vida mais simples, elas eram simples, eram simplórias, que alguma combinação ali de alguns aminoácidos poderia produzir a proteína necessária para produzir vida, para produzir o DNA e produzir vida. Mas hoje, quando é levado para um laboratório, né, a gente consegue ver que mesmo os vírus, que são formas de vida muito simples, eles são extremamente complexos para que possa ter sido organizado. E por que existe a ordem ao invés do caos? Por que as coisas se organizam, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Ele falou que Deus ele não se deixa sem testemunha. A todas as pessoas ele consegue mostrar a sua bondade mandando a chuva a seu tempo, mandando as estações a seu tempo. Ou seja, Paulo está argumentando, em outras palavras, que por que existe ordem ao invés de desordem? Por que existe tudo ao invés de nada? Por que existem coisas, existe vida ao invés de existir somente matéria inorgânica? Então, Paulo está utilizando argumento científico, e ele estava falando com pessoas com pensamento científico, né, com pensamento com ideias racionais, e nós podemos utilizar os mesmos métodos de Paulo para poder conversar com as pessoas sem criar atrito, né? Se for para criar atrito, que seja para falar de Jesus, que seja para falar, como o apóstolo Paulo fez lá no Areópago, né? Ele falou da ressurreição para pessoas que não acreditavam propriamente nisso. Então, o que eu quero dizer com isso, por que eu estou destacando que esses pensamentos eles não são imbatíveis, né? Eu mesmo apresentaria vários argumentos contra os argumentos que eu mesmo apresentei aqui, mas pense bem, quando nós estamos falando de conversar, de dialogar, é preciso que a gente tenha algo em comum para dialogar, senão a gente simplesmente vai dizer assim, eu creio porque a Bíblia diz assim, aí a pessoa vai dizer, parabéns porque você tem essa fé, agora eu não tenho e a Bíblia não é um livro relevante para mim. Então nós não temos o que conversar, então nós precisamos criar pontes ao invés de muros, nós precisamos abrir portas ao invés de fechar o caminho para o Evangelho. Eu termino aqui a minha participação, volto daqui a pouco com a oração final. Bom estudo a todos e daqui a pouquinho nós estamos juntos novamente. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu alinhamento às doutrinas. E agora nós seguimos, então, na ponta da linha. Então, na ponta da linha de sábado, temos como título, o título geral da lição, a educação nas artes e nas ciências. Se preparem aí, pessoal. Ricardo, na ponta da linha de sábado. Bom, o autor da lição, ele, como o Lúcio falou, olha, no 1, 2, 3, tem 3 parágrafos aqui no sábado. O que nos leva a crer que foi a mesma pessoa ou alguém com pensamento parecido é o terceiro. E com a mesma dificuldade de se expressar na língua portuguesa, né? Vamos lá, que ele vai falar que ele usa a expressão cosmovisão cristã. Parte daquele pressuposto que só existem... Tem até o termo cosmovisão. Tem. Parte do pressuposto que só existem 2 cosmovisões, a gente já falou, gente. Se fosse o ponto de vista da sociologia, tem tantas cosmovisões quanto sociedades.
Se for sob o ponto de vista da linguística, tem tantas cosmovisões quanto linguagens. Se for sob o ponto de vista da psicologia, tem tanta cosmovisões quanto psiques. Quantas pessoas? Ou seja, quantas pessoas tem. Então é muito complicado esse jogo de linguagem aqui, separar o mundo, colocar o mundo em duas caixinhas apenas. Mas tudo bem. Vamos lá. Na ponta da linha. Vamos se manter na ponta da linha. Isso, vamos lá. Segue o slide lá. Comentar aquilo que o autor disse. Que a Queca Carvalho quer anotar para passar na classe. Na ponta da linha, gente, nós vamos evitar... Já dei a minha opinião aqui, já falamos bastante, mas nós vamos evitar de dar a nossa opinião, vamos dizer o que o autor da lição está dizendo. Bom, primeira coisa, ele vai falar que a educação inclui, ou seja, imagine educação uma caixinha. Aí pega duas outras caixinhas, artes e ciências, e coloca dentro dessa caixinha. É mais ou menos isso que ele fala. Que ela inclui aquilo que se chama artes e ciências. Mas ele está querendo falar da educação cristã, ele quer dizer o que seria essa educação cristã enquanto arte e ciência. Ele quer dizer o seguinte, ele fala que isso seria muito mais do que apenas analisar as artes e a ciência sob a perspectiva bíblica. Que isso seria um elemento daquilo que ele chama de educação cristã. Que a educação cristã, ela engloba artes e ciências, mas ela se amplia para questões salvíficas, ou seja, de salvação, e redentivas, ou seja, de redenção. Então segundo ele, existe uma fração da educação cristã, que é uma análise de artes e ciências sob perspectiva bíblica, mas nós não devemos perder de vista a educação cristã enquanto salvação e redenção. Ele vai dizer aqui que é possível você analisar, você encontrar a palavra de Deus para orientar todas as disciplinas, e vai dar o exemplo aqui das ciências humanas, da biologia molecular. Ele vai dar esse exemplo que é possível você ver Deus como sendo um criador estudando qualquer disciplina, acredito eu, do currículo escolar, mesmo que ele não tenha se utilizado dessa expressão currículo escolar na lição do sábado. Legal. No domingo temos como tema somente o Senhor, na ponta da linha de domingo, Ricardo. Então ele vai dizer o seguinte, gente, que existem evidências da presença divina na sua criação. Isso teologicamente é irretocável. É isso mesmo. Fala que isso até parece um clichê, aí não sei muito bem onde ele está querendo chegar, dizendo que isso é um clichê, ele para por aí, essa questão do clichê, continua falando o seguinte, que o ser humano deteriorou um tanto esta natureza. Aí no parágrafo seguinte ele vai dar um exemplo de algo dessas evidências que seria, vamos dizer assim, uma evidência de um Deus criador, e o exemplo que ele utiliza é um exemplo da biologia, é o exemplo da gestação da mãe, o óvulo, a questão dos 9 meses, que é possível encontrar as marcas de um Deus criador amoroso no ciclo reprodutivo, no ciclo gestacional. Vai falar com o desenvolvimento do feto, os batimentos cardíacos da mãe, a conexão com o coração, o feto crescendo, etc. Depois, ele vai falar o seguinte, num argumento exclusivamente teológico, tá? No terceiro parágrafo do domingo, ele vai falar que mesmo apesar de 6.000 anos de pecado, de devastação do dilúvio, né? Existem o que o pecado fez, o que o dilúvio fez, ainda existem evidências na natureza de que há um Deus criador, evidências que nós podemos encontrar na natureza do caráter de Deus e tudo mais. Mas o raciocínio, o argumento que ele utiliza também é exclusivamente teológico. Ele vai falar de Romanos, e o livro de Romanos, gente, na primeira parte do livro de Romanos, nós temos lá o apóstolo Paulo desenvolve um raciocínio para gentios, capítulo 1 e comecinho do capítulo 2, depois finalzinho do capítulo 2, começo do capítulo 3, ele vai desenvolver um raciocínio para judeus, para desenvolver um raciocínio de que todos são indesculpáveis perante Deus. Quem lê 1, 2 e 3 ele pensa, meu Deus, estamos perdidos. Para depois do 4 ele começar a falar de Abraão, justificação,
aí vai falar da justificação pela fé, escrever, colocar a Torá na mente, depois escrever no coração e assim por diante. Mas ele utiliza este raciocínio da parte do livro de Romanos que fala da Torá na natureza. Isso. Que o mundo gentílico, ele é indesculpável perante o pecado, no sentido que eles poderiam encontrar o Criador na natureza. Mas este, repito, é um argumento teológico. Aí, no último parágrafo, o autor da lição vai estabelecer um paralelo entre educação secular e educação cristã. Educação secular seria aquela que induz, segundo o autor da lição, ao erro, porque ela não adota o pressuposto de que Deus, ele é um Deus criador. E ela sempre acaba em erro. O ser humano inevitavelmente acabará em erro. Eu vou ter que fazer uma ressalva aqui. E mandar essa pessoa sentar numa cadeira e estudar sobre epistemologia e método científico. Não só isso, gente. Vamos pensar o seguinte. O cientista que desenvolveu a penicilina. Ele desenvolveu a penicilina partindo do pressuposto de que existe um Deus criador. A vacina contra o coronga. A vacina contra o corona. Ele partiu do pressuposto. As tecnologias, existem... Se o cientista que tem feito a vacina for ateu, eu não vou ser vacinado. Isso, por exemplo. Porque só conduz ao erro. Assim. Mas pense o seguinte, gente. Toda tecnologia desenvolvida, existe um argumento que fala o seguinte, que sem religião o homem foi à lua. Sem religião o homem fez vacinas. Sem religião o homem fez isso, fez aquilo outro. Este argumento é um argumento para o ateu e esse argumento é um argumento falacioso. Em que sentido que esse argumento é falacioso? O homem não teria ido para a lua sem os cálculos de Isaac Newton. Só que o ser Isaac Newton, que não partiu de um pressuposto que existe um Deus criador para ver seus cálculos matemáticos, pura e simplesmente porque a matemática se presta a números. É uma linguagem, né? É uma linguagem, exatamente, é um tipo de linguagem, e é uma linguagem que não serve para descrever Deus. Não serve para analisar Deus, mesmo que Deus seja o criador daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo descrito através de números. O ser Isaac Newton era extremamente religioso. Uma pessoa, inclusive, que em função do gosto pela matemática adorava profecia de Daniel. Para fazer os cálculos. Então o homem não teria ido à lua sem um religioso, ser Isaac Newton, que fez os seus cálculos. Não teria foguete nenhum indo para a lua. Claro que precisava de outros tantos cientistas, uns cristãos e outros não cristãos. Tinha que ter até os nazistas que fizeram a V2 lá, que foi o foguete. Até o russo, para a anatomia do Gagarin. Sim, até. Então veja bem, gente. Esta separação aqui está bem complicada de digerir, seja para um lado, seja para o outro. Mas vamos continuar. Vamos lá. E joga o celular fora, porque provavelmente foi feito na China e foi feito por um chinês que não é cristão. Então joga o celular fora também. Segunda-feira, a beleza da santidade na ponta da linha de segunda, Ricardo. Bom, vamos lá. Beleza da santidade. É o seguinte, gente. Vai continuar desenvolvendo aquele raciocínio de que é possível você enxergar a beleza de Deus na natureza, né? Sim. E daí ele vai falar que ainda utiliza um trocadilho aqui, a beleza que muitos dizem que aqui é um clichê, né? Que a beleza está nos olhos de quem vê. Mas fala que Deus foi que criou estes olhos. Depois ele vai fazer uma ressalva importante, que é o seguinte, que nós devemos ter cuidado ao contemplar a criação para não adorar a criação ao invés do Criador. Realmente isso faz todo sentido, mas vamos ressaltar que o cientista, quando aplica uma técnica, gente, ele não tem que ficar propriamente, não, Deus é criador, essa técnica tem que levar em conta para desenvolver essa técnica. Os axiomas que a gente... Quando o Lúcio faz uma programação no computador, se ele não colocar lá se ele não colocar código, né? No código, Deus criador, o código não vai rodar. Não, então tem técnicas, o método científico, gente, não parte de um pressuposto de que Deus existe e também não parte de um pressuposto que ele não existe. Isso são pessoas que tomam uma posição ideológica
e uma posição também sobre a criação do cosmos. Mas isso não tem um posicionamento científico se Deus existe, se Deus não existe. Então isso não, mas vamos lá, vamos continuar. Tem se é comprovável ou não. Se não é possível experimentar. E como existem inúmeras coisas, inclusive em física quântica, que não são experimentais. Até por isso tem a física teórica e a física aplicada. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, ele vai falar agora que os estudos da arte e da ciência, eles podem nos levar. Eles podem não, eles nos levam. Nos aproximam do coração de Deus. Eu acredito que ele pode te levar. Afinal de contas, é óbvio que Deus é o Criador. Você pode escolher que o conhecimento te leve mais próximo do Você pode olhar a complexidade da natureza, a complexidade do DNA humano. Você pode olhar e você ver, se maravilhar com a criação de Deus. E você pode olhar essa mesma complexidade e achar que aquilo é uma maravilha da evolução das espécies. Eu vou falar sobre isso na entrelinha. Essa palavra, inclusive, maravilhar. Então vamos lá. Aí depois... A última parte, o inimigo distorce. Ele cita, no quarto parágrafo ele vai citar Ellen White, que ele vai falar que Deus queria que seus filhos, que nós no caso, nós o reconhecêssemos em suas obras, pela beleza da criação, e que Deus, na semana da criação, enfeitou, como nós já falamos, como um pai enfeita preparando o quarto para o bebê. Muito lindo, e ele enfeitou justamente para que nós pudéssemos ver os detalhes na natureza que refletem o seu caráter, o seu amor por nós. Citação de Ellen White aqui. E a última coisa que ele fala, e também está correto, é que o inimigo distorceu esta beleza e que muitas vezes nós podemos nos perder, vamos dizer assim, confundir, vamos dizer assim, o caráter de Deus com a deformação da criação. Do mesmo jeito que eu posso encontrar na beleza da criação um reflexo do caráter de Deus, eu posso encontrar num tsunami, num furacão, num dilúvio, algo que não reflete o caráter de Deus. Isso é a distorção que o pecado, que o inimigo colocou na obra de Deus. E a gente vai ver nas suas entrelinhas isso, né? Algumas partes que estão permitidas lá, mas que não são mitzvah, que não são leis. Avançando agora para terça-feira, tem como tema especialistas no erro. Na ponta da linha, Alexandre. Beleza, então, na lição de terça-feira, especialista no erro, ele vai ter uma preocupação muito grande com a ideia de cuidados com o mundo. Então, como se o mundo fosse um negócio perverso que vai fazer a gente se desviar do caminho de Deus, se desviar da fé, e uma cosmovisão cristã fosse o antídoto, né? Fosse o caminho para permanecer fiel. Aí ele usa como referência uma passagem de 1 Timóteo 6, e aí ele vai falar, né, dos falsos cientistas, ou daqueles que se dão por falsa ciência, né? Eu vou falar na entrelinha um pouco mais sobre o que é essa falsa ciência e por que eu discordo dele. Mas eu quero destacar outros aspectos do capítulo 6 de Timóteo, 1 Timóteo, porque ele começa falando contra a vaidade, então é um aviso no começo, contra a vaidade, contra a riqueza, inclusive sendo muito duro sobre a dificuldade de um rico entrar no céu, sobre os problemas da riqueza. E um outro problema é a perspectiva de que a piedade seja causa de ganho. Então, pessoas que acreditam que a piedade vai ser causa de ganho. Como eu interpreto isso? Duas formas. Uma, que eu mereça alguma coisa por ser piedoso. Duas, que por ser piedoso eu vá receber algo de Deus. Como se fosse uma ideia de prosperidade, né? O demais da terça-feira eu vou entrar nas entrelinhas. Vou guardar as entrelinhas. Seguindo agora para quarta-feira, tolice e sabedoria. Na ponta da linha, Alexandre. A passagem central para quarta-feira é a passagem de Provérbios 1:7, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é outro tema que eu vou explorar na entrelinha, mas fica em especial a ideia que ele vai desenvolver aqui, né? Agora não sou eu que estou falando, primeiro, de que a ciência sem Deus é destrutiva, então a ciência sem Deus vai levar à bomba atômica. Só que você não entende que várias das pessoas que participaram do desenvolvimento da bomba atômica eram cristãs. A ciência sem Deus vai levar ao holocausto.
Só que você não pensa que boa parte das pessoas que estavam lá exterminando milhões de judeus, homossexuais, ciganos, deficientes físicos, adventistas, inclusive, na Alemanha, eram cristãos. E desculpados por um discurso religioso. Mas agora eu estou falando de forma a discordar do texto, né? Na lição ele vai falar mais disso, que a ciência sem Deus é destrutiva e que o começo da sabedoria é você acreditar em Deus. E aí eu questiono, né? O que significa sabedoria aqui? Será que a gente pode confundir sabedoria com ciência? Entre linhas. Se você estiver ouvindo esse material pelo podcast, não esqueça de ouvir nas entrelinhas. Isso, e mandar os beats. Olha lá. Já está aprendendo a linguagem do podcast. Dinheiro? Tipo dinheiro. Nossa! Na quinta-feira temos como tema o Senhor respondeu a Jó, inclusive, né, quando é o assunto, né, da entrelinhas aqui do Ricardo, mas agora é na ponta da linha, Alexandre. Percebe que a nossa entrelinha ficou tudo terça, quarta e quinta, né? Eu vou fazer entrelinha de terça e quarta, o Ricardo vai fazer entrelinha de quinta. Basicamente é a passagem de Jó 38 que Deus vai responder Jó. E aí Deus fala, ó Jó, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo, você viu tal coisa, você fez aquilo, você que mediu o oceano com a conchinha da mão. Então, Jó está se vislumbrando aí com Deus Criador, e Deus está apresentando-se para Jó como Criador. É belíssimo, né? É um texto que fala da relação que existe entre Deus e a natureza, entre o crente e Deus por meio da natureza. Então, como o modo como o crente se relaciona com Deus altera o modo como o crente vê a natureza. É muito interessante. E como essa natureza vai testemunhar de Deus para o crente daí. Só que o autor ele usa mais uma vez o tempo da lição de quinta-feira para falar de uma dicotomia que eu considero falsa entre uma ciência ateia e materialista que é falsa e uma ciência cristã que é verdadeira. Então, será que a ciência ela tem religião? Eu acredito que a ciência não tem religião. E eu aproveito para falar assim, a ciência também, de certa forma, é feita de pessoas. Então, ou seja... Isso, só um detalhe, gente, porque a gente está falando aqui, de certa forma, daí aparece alguém lá, pega a Bíblia e vai falar da ciência, disso e aquilo. A gente tem que entender uma coisa, ó, vamos lá. Educação em artes e ciências. Se a gente for pensar biblicamente, vamos para o original? Hokmah significa sabedoria, inteligência, erudição, arte, talento, conhecimento, ciência e estudo. Então, quando nós encontramos muitas vezes sabedoria na Bíblia, a palavra hebraica é uma palavra que significa sabedoria, é uma palavra que significa arte e é uma palavra que significa ciência. Então, estaríamos falando da mesma A gente está falando de uma ciência pré-cartesiana, não é ciência moderna. Eu já ia chegar lá. Aí, a outra palavra, Torá. Torá significa Torá, Pentateuco, lei, doutrina, dogma e ciência. Então, a educação cristã, quando ensina a Torá, sob o ponto de vista da linguagem, do jogo de linguagem bíblico, está explicando ciência. Se estamos falando de Hokmah, sabedoria, estamos falando de arte, estamos falando de ciência. Mas o raciocínio desenvolvido pelo autor da lição aqui, quando ele fala de ciência, não é o bíblico. É, de certa forma, o jogo de linguagem secular. Já é a ciência secular. Ele está falando da ciência sob o ponto de vista pós-iluminismo, Francis Bacon, ele está falando de René Descartes. Acaba virando uma hermenêutica manca, né? Tem uma hermenêutica aí falha. Não tem uma força, vamos dizer assim, no explicar de que é essa ciência que ele está falando, mas pelo raciocínio desenvolvido, para mim está bem claro que essa ciência aqui não é a ciência do conhecimento da Torá, não é a ciência e o dom que foi dado para Salomão, Hokmah, né, o dom do discernir, não. Ele está falando de ciência no sentido de método científico. E aí começa a virar bagunça. Legal, pessoal. E essa bagunça a gente vai tentar melhorar nas entrelinhas. Então, encerramos aqui o quadro na ponta das linhas. E vocês podem conferir que não foi muito, uma meia horinha lá. Ah, não, eu cronometrei aqui, deu menos de meia hora mesmo. Olha lá, viu?
Ah, tá vendo? A gente passa a lição em menos de meia hora. É que tem a linha na doutrina, tem os comentários, tem bate-papo, conversa. Sentada para tomar um chazinho, né, que a gente falou. Vamos agora então, pessoal, para o quadro Nas Entrelinhas. Como foi falado lá desde o início, nós trouxemos aqui para vocês algumas entrelinhas e quem vai começar hoje é o Ricardo. O Ricardo vai falar sobre o Redentor de Jó e a pena de morte. Então fiquem ligados, vai ser muito legal. E logo depois nós teremos então as entrelinhas aqui, como o Alexandre já colocou, as entrelinhas de terça e de quarta, que vai trazer sobre a importância das palavras gregas quinofonias ou quinófonias e gnoses, para você realmente ter uma correta hermenêutica do texto de 1 Timóteo 6,20. E depois, Abraham Joshua Heschel, a segunda telinha, onde ele vai discutir o assunto de quarta sobre sabedoria e ciências, entendendo um pouco de Provérbios 1 a 7. Então vamos começar agora com o Ricardo. Vai lá, Ricardo, com você. Vamos lá. Não, tem que sair daqui? Então vai aqui. Vamos lá, gente. Primeiramente eu vou fazer uma introdução, o Lúcio vai tirar uma ponta da linha e vai colocar o meu slide. Esse slide vai estar à disposição de vocês. Muito bem, entre linhas está aqui. Eu vou fazer uma rápida introdução antes de entrar no slide. Na lição de quinta-feira, nós temos aqui falando de Jó. E vocês já devem ter reparado que a capinha que a gente escolheu para o vídeo dessa semana é uma capinha que ela é inspirada, vamos dizer assim, no filme A Espera de um Milagre. E de certa forma é isso que Jó estava esperando. Jó estava esperando um milagre. O livro de Jó, primeiramente eu quero que vocês foquem nisso. O livro de Jó, na Bíblia judaica, ele é imediatamente após a Torá. Então nós temos Gênesis, Bereshit, Shemot, o Êxodo, o Bamidavar, o Devarim, nós temos o Vaikra, nós temos lá os livros da Torá e depois nós temos Jó, Yov. Ele tem uma estrutura um tanto quanto diferente, por exemplo, do Vaikra, que é o Levíticos. O Vaikra tem muitas mitzvah, descrições, o Código Penal judaico e outras tantas coisas, mas o livro de as ordenâncias, mas o livro de Jó é um livro de história, a história do conflito. E nós temos dois personagens muito interessantes lá. Nós temos um acusador, nós temos Hassatã, e nós temos alguém que dá esperança ao personagem principal, ao herói, que é o Goel, que é o Redentor, apesar de tudo que aconteceu com Jó. E nós sabemos a história, e ele não sabia, e ele não ficou sabendo. Notem o seguinte, gente, para vocês se contextualizarem. Jó, homem homem reto, homem justo, mas justo porque ele oferecia sacrifício expiatório por si e por seus filhos e por sua parentela. Aí veio o acusador no céu, provavelmente no lugar de Adão, que já estava morto, né? Porque todos os Ben Elohim, todos os filhos de Deus, provavelmente todos os representantes dos mundos não caídos, essas pessoas não estavam lá. E vem o acusador clamando, exigindo posse e clamando pela vida de Jó, exigindo que Jó fosse, de certa forma, que fosse retirada a sua mão protetora sobre ele, que ele fosse punido. Mas Deus proíbe, sempre tem uma proibição, até que na última vez que o acusador vem incomodar ali, ele impede uma coisa. O Elohim impede que seja tirada a vida de Jó. Ou seja, Elohim impede que seja aplicada pena de morte em Jó. Mas veja bem, o único ser humano que pecou foi quem? Que não pecou? Yoshua, Jesus, certo? Agora nós vamos às passagens. No livro de Gênesis, nós temos lá Gênesis 2,16. E ordenou
Elohim, o Senhor Deus, ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerei livremente. E aqui nós temos uma expressão idiomática que ela vai se repetir em paralelo no Bereshit, só que com outras palavras. Por exemplo, Akhol Tokel, é aqui, ó. Esse kol aqui, ó, réu, ele literalmente significa comer, comerás. Então aqui existe um mandamento. Por que eu estou dizendo que é mandamento? Isso aqui é mitzvah. Mitzvah vem da raiz tzvah. Ordenou, e ordenou o Senhor. Mitzvah, gente, mitzvah, mandar, ordenar, legar, encarregar, estabelecer. Então note a expressão que é utilizada. Mandar é decreto. Isso aqui é decreto. A expressão denota mandamento. Comer é um mandamento de vida. Mandamento de vida. Agora vamos lá. Mas da ciência do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. Mot tamut. Aí o jogo de linguagem se repete com outra palavra. Morrer, morrerás. Traduzido em Bíblia judaica em português por certamente morrerás. Agora. Mas não está escrito certamente te matareis, né? Não, morrerás. Mas vamos lá. Mas agora, o que isso tem a ver com Jó? Vocês acham que Hassatã estava lá desejoso e esperando o quê? Cumprimento de mitzvah. Hassatã estava lá rodeando, louco, sedento, babando para matar Jó, para aplicar pena de morte em Jó, em razão do pecado. Ele olhava essa mitzvah e em seu discurso, Hassatã estava preparando para o bote que não veio. O livro de Jó mostra isso. Ele desejava a pena capital para Jó. Vamos continuar. Próximo slide. Agora, Jó, apesar de tudo aquilo que aconteceu com ele, foi retirado família, saúde, posses, ele repetiu uma frase: eu sei que apesar de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos entender quem é esse Redentor. Que palavra hebraica será que era utilizada para Redentor? E o que isso tudo tem a ver com pena de morte? Vamos entender. Bereshit 35:16. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerás. Aqui é o mesmo jogo de linguagem utilizado no Bereshit, quando se refere à desobediência, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homicida, morrerás. Mas de onde vem a pena capital? Será que vem daqui? Não, está lá atrás, gente. A pena capital é para a árvore do conhecimento do bem e do mal, todos aqueles que escutarem o conselho da serpente, seja ele qual for. Lembre que et é árvore, mesma raiz, mesmas letras de ut, que significa conselho. Então, na dimensão uremês, a árvore do conhecimento do bem e do mal significa ouvir o conselho da serpente. Mas vamos continuar. Ou se ferir com pedra de limão, mesma coisa, mesmo jogo de linguagem. Ou se ferir com o instrumento do pau que tiver na mão, é a mesma coisa, mesmo jogo de linguagem de novo. E daí na sequência, gente, versículo 16, 17, 18, fala o seguinte: o vingador do sangue matará o homicida. Temos 3 hipóteses legais aqui, penais, e aquela mesma expressão para a desobediência de Adão e Eva: o certamente morrerás, certo? E fala que o vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Adivinha qual é a expressão utilizada para vingador aqui? Goel. Eu sei que o meu Redentor vive, é o que Jó diz, não? Eu sei que o meu Goel vive, eu sei que o vingador vive. E era o Goel que reclamava o sangue dos homicidas no Velho Testamento. Ok. Goel, gente, vem da expressão Gaal, significa remir. Não é só vingança.
redimir, libertar, resgatar, salvar, macular, emporcalhar, sujar, corromper, poluir, manchar, tornar impuro ou profanar. Mas notem que quando nós estudamos o livro de Ruth, nós estudamos e a doutrina e a pregação e o discurso é de que o Goel, ele é um símbolo de Cristo, é um símbolo de Jesus. Então aqui nós temos pena de morte para o homicida, executada pelo Goel, o mesmo resgatador de Ruth, o mesmo redentor de Jó. Vamos continuar. O primeiro homicídio na terra, Bereshit 4:5. O Senhor, porém, disse, vai, Homer, que nós temos a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. E quando nós estudamos o Novo Testamento, o livro de João, nós sabemos que essa palavra é Cristo. Então vamos lá, gente. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Então o verbo, então a palavra, diz que qualquer um que matar a Caim 7 vezes será castigado, correto? Sim. Correto. E pôs o Senhor um sinal em Caim, um milagre, um ato miraculoso, para que nele não ferisse qualquer que o achasse. A expressão aqui é harag, é o matar, é o mesmo do mandamento. Só que esse matar não é, por exemplo, matar qualquer coisa, é o assassinar. Inclusive o mandamento é não assassinarás, só para vocês saberem. O vai-omer bíblico é o verbo. Então, no caso, primeiro homicídio, a pena foi capital? Não. Por quê? A palavra, o verbo, não permitiu. O verbo foi redentor, de certa forma, de Caim. Não propriamente que ele tenha se salvado, mas com relação ao homicídio, impediu que qualquer homem o tocasse. Porque quem seria o executor da pena? Vocês acham que Caim não morreu? Teve vida eterna? Não, o executor da pena é o Goel. Que é a mesma palavra. Vamos continuar. Agora, o segundo homicídio, gente. Agora nós temos aqui Lameque. Lameque e suas mulheres, Ada e Zila. Ouve minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei. Mesma expressão, assassinou. Um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado. Lembra que o Goel significa redentor, mas significa vingador? Ele está clamando por um Goel que o vingue, que o impeça de ser morto, assim como Caim o foi. Ele está clamando por um Goel vingador e redentor. Mas Lameque 70 vezes 7, aqui novamente uma expressão idiomática. Seviá, gente, que é a expressão que dá raiz a savat, que é 7, significa farto. Ou seja, ele está dizendo aqui que Caim, ele teve fartura de um Goel, teve a plenitude, o saciamento de um Goel. Ele aqui 70 vezes 7, ou seja, fartura mais do que fartura. É uma forma de um aumentativo, vamos dizer assim. Continua. Então o segundo homicídio foi pena de morte, executada no ato. Lameque provavelmente não morreu, mas quem foi o executor? O Goel. Vamos lá, vamos continuar. Agora tem uma passagem que todos falam, que tem gente que fala assim, que antes do dilúvio não tinha pena de morte. Nós já mostramos que não é verdade. Que na verdade a mitzvah que fala de pena capital é a mitzvah da desobediência, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, eles veem um capítulo, gente, Gênesis 9, que fala, foi logo depois do dilúvio, porque Deus, ele executou plena capital, ou seja, o Goel, o vingador, executou plena capital quando o cálice da iniquidade dos antediluvianos tinha transbordado. E logo após vem uma palavra de consolo, de misericórdia. Que depois nós vamos dar uma olhada lá, mas vamos lá, gente. E abençoou Deus a Noé, seu filho, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a mitzvah. Essa é a mitzvah
E disse, Vaiomer, esse é o mandamento da palavra. Então, qual é o mandamento da palavra aqui para Noé? E que as pessoas fogem completamente do fato e falam, não, lá está a prova que a pena de morte é possível. Se esquece, a mitzvah é de vida, não de morte. Depois começa a falar sobre comida, ele pode comer carne, mas não pode comer carne de sangue. Quem derramar, e daí chega lá, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. E aqui o porquê que traz toda a questão, não, isso é uma ordem, mostra que é uma consequência, que vai derramar o sangue do homem porque é a imagem de Deus. Porque, quer dizer, então se não for a imagem de Deus, então não precisa derramar. Não é bem nesse sentido. A expressão aqui porquê em hebraico é que. Realmente, o porquê, veja bem, o porquê e o posto pode denotar uma causalidade, não vamos negar. Mas, se nós conseguimos aqui o se, que é um dos significados de que, vamos ler de novo. Se Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então veja bem, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, se Deus fez. Parece uma condição. Mas vamos continuar. Apesar de que, agora, ainda que. Então vamos ler agora com essas duas aqui, que não denota propriamente uma condição, mas uma desaprovação, uma constatação do que irá acontecer. Vamos lá. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, ainda que Deus tenha feito o homem conforme a sua imagem. Porque o homem é vingativo. Porque o anato. Então veja bem, isso daqui poderia ser um conteúdo permissivo, relativo, um conteúdo denotativo. Constatativo de algo que efetivamente irá acontecer. Mas nós vemos que há a permissão, como nós já lemos lá no livro de Levíticos. Há uma permissão, mas não há propriamente uma vontade. Então existem mitzvah, ou seja, mandamentos que refletem o Omer, que refletem o Goel Redentor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos ver qual que é esse mandamento, qual que é essa mitzvah aqui, ó, gente. A gente vê aqui embaixo, mas vós. Então no versículo de cima nós vemos que a humanidade, Adam, aqui a expressão hebraica é Adam, que a humanidade derramará o sangue do homem que cometer o homicídio, que derramar o sangue de homem. Mas vós, agora está falando para a descendência, agora está falando para o remanescente. Então qual é a voz para o remanescente? Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Então há uma palavra para a humanidade e há uma palavra para o remanescente. Qual é a palavra para a humanidade? Vocês, quando alguém matar alguém, vocês vão matar essa pessoa. E qual é a palavra para o remanescente? Mas vocês. Então esta é a palavra para a igreja. Esta é a verdade presente. A verdade presente não é defender pena de morte. A verdade presente é defender a redenção de vida. Vamos continuar. A centralidade da mensagem, gente, do capítulo 9 não é pena de morte. A centralidade da mensagem é: eis que estabeleço o meu concerto convosco. Lembra que a palavra lá tem uma palavra para a humanidade e tem uma palavra para o remanescente? Aqui ele estabelece um concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então a aliança com o remanescente é uma aliança de vida. Então o discurso do remanescente é um discurso de vida. Um versículo, duas linhas, e a pessoa se apega nessas duas linhas para desenvolver o discurso religioso, para defender morte, enquanto o capítulo inteiro ressalta uma aliança de vida, uma aliança onde há uma mitzvah para o remanescente. Vamos continuar. Agora, esse versículo, gente, é muito interessante, tem muitas interpretações. Eu vou dar agora a minha interpretação, posso até falar quais são todas as tantas outras. Pelo que também lhes dei estatutos,
que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. A expressão aqui é Natã. Só marcando Ezequiel 20 e 25. Ezequiel 20 e 25. A expressão aqui para dei é Natã, que pode significar entregar, por, colocar, ou pode significar permitir. No versículo anterior, que de Ezequiel, ele vai falar também de estatutos que foram dados, e agora, isso eu concordo com Adam Clarke, com Joseph Benson, que falam que não é o mesmo estatutos que é falado no capítulo anterior. Ou seja, que existem estatutos, e agora meu jogo de linguagem, que refletem plenamente o caráter de Deus, que é onde está a palavra, que é onde está o Goel Redentor de Jó, que é onde está o Redentor invocado como para remir os seus pecados. Mas existem estatutos que não eram bons, que eram o que propriamente? Eram permissões, que não refletiam propriamente o caráter de Deus, mas o caráter do povo, o caráter do ser humano, o caráter da sociedade. Então existem, vamos dizer assim, ordenâncias, mitzvahs, que não refletem o Deus de amor. Ele apenas permitiu. Esta é a minha interpretação desse versículo. Vamos lá, vamos continuar. Aí as pessoas citam o livro de Romanos e falam, e encontram em algum ponto aqui falando de pena de morte. Eles acham que isso aqui é pena de morte em razão do contexto, porque lá na época tinha pena de morte. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que ser submisso às autoridades. Será que esse capítulo, a ideia do texto é que nós devemos ser submissos às autoridades equivalente àquela autoridade romana que matou Cristo, que matou João Batista, que matou números e números de seus discípulos? Será que é isso que ele está dizendo? Eu vou sublinhar para ficar mais claro. Pois governantes não devem ser temidos, a não ser aqueles que praticam o mal. Ok, não está falando em lugar nenhum que está autorizando qualquer tipo de pena capital. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Ok. Eu afirmo aqui que o apóstolo Paulo está falando numa situação que inverte a lógica do contexto social da época. A intenção do texto aqui não é enaltecer, relatar a necessidade propriamente do servo de Deus se submeter à autoridade, mas é destacar a responsabilidade da autoridade enquanto serva de Deus. Pense no contexto da época, gente. Nós temos um povo dominado. Era muito comum na época, quando um povo era dominado, o Deus dele ser adotado no panteão daquele que o dominou e ser colocado como um Deus menor. Agora vem o apóstolo Paulo e fala que não, toda a autoridade do Império Romano deve servir a Deus. O Império Romano deve servir a Deus, porque ele é Deus Criador. Veja bem, pois é serva de Deus para o seu bem. E o que acontecia? O que nós vimos ao longo da história bíblica? Os governos serem servos de Deus ou servos de Satanás e matando mártires, matando os seus profetas, ou matando os discípulos, matando o próprio Cristo. Mas veja bem, gente, mas se você praticar mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo, ou seja, ela não deveria, porque ela tem a responsabilidade de servir a Deus. Aí ele continua, é serva de Deus, agente de justiça para punir e praticar o mal. Agora tem gente que pega essa passagem e fala, não, como se todas as autoridades em todos os tempos fossem servas de Deus e agentes de justiça. Se isso fosse verdade, se é justiça, foi justo a morte de Cristo, a morte de João Batista, a morte de Estevão. Vamos para o próximo slide e vamos ver isso aí. Olha, gente, quem sofreu pena de morte? Quem sofreu? Jesus, pena capital, aplicada pelo Estado. E nós insistimos nesse viés da morte, da pena capital.
e pegamos passagens bíblicas e construímos raciocínios. Estevão morreu apedrejado, Pedro morreu em Roma crucificado, de cabeça para baixo. Isso aqui, gente, são construções da tradição, muitas vezes não estão na Bíblia, tá? André morreu na Grécia, colocado em uma cruz em forma de X. Tiago morreu em Jerusalém, a mando de Herodes. João chegou a ser condenado à pena de morte, que se fosse cumprida nós não teríamos o livro do Apocalipse. Vamos lá, Filipe morreu crucificado, Bartolomeu morreu na Síria, sua pele foi totalmente retirada do corpo. Isso é justo? Tudo isso é pena capital, aplicada por um Estado, que tinha a responsabilidade de ser servo de Deus. Vamos continuar? Tomé morreu na Índia, Mateus morreu na Etiópia, Tiago menor morreu em Jerusalém apedrejado pelos judeus. Pelos judeus. Estado, aquele que deveria ser o povo de Deus. Muita gente ainda hoje gosta desse discurso. Judas Tadeu morreu na Mesopotâmia e Paulo morreu em Roma, condenado, pena de morte. Vamos lá. Gente, o raciocínio que eu quero desenvolver aqui é o seguinte. Nós temos uma palavra, um homer. Nós temos uma palavra para o povo de Deus. Nesta palavra para o povo de Deus, nós temos, por exemplo, um Caim que não sofreu pena de morte, um Moisés que matou e não sofreu pena de morte. Nós temos um Cristo justo, perfeito, que sofreu pena de morte. Então nós temos a educação cristã através de histórias. Ela nos mostra o quê? Ela nos mostra isso. Injustiça em cima de injustiça aplicada pelo Estado em cumprimento a uma lei de morte. Escatologicamente, nós temos um povo remanescente no tempo do fim, sobre o qual cairá um decreto de morte. Só que o vingador, o Goel, antes que o último, que esse remanescente, que seja aplicada essa pena capital, ele que muito cristão criam raciocínios com versículos bíblicos soltos e avulsos e colocados de acordo com o seu bel prazer, defendem por aí. Antes que essa pena capital seja executada sobre esse povo remanescente, o vingador, o Goel, volta para que essa pena de morte ela não seja executada pelo Estado. Porque a vingança é de quem? É sua? É minha? É do Estado? É do cristão que pega a Bíblia para enaltecer a morte? Ou é do Goel, de Cristo, de Yoshua, que sofreu essa pena de morte e virá para evitar que pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu neto, pode ser o seu bisneto, sofra esta pena capital. Bom, pessoal, agora então nós vamos para as outras entrelinhas, são mais duas entrelinhas, onde nós vamos ver aqui sobre as palavras gregas para interpretarmos Timóteo, 1 Timóteo, e também para nós entendermos um pouco de provérbios. Então agora é com você, Alexandre. Deixa eu passar. Beleza, obrigado. A entrelinha que eu construí, elas estão dentro da lição de terça-feira e dentro da lição de quarta-feira. Como a gente falou, o Ricardo acabou fazendo uma entrelinha da lição de quinta, então a gente se centrou mais terça, quarta e quinta. Então a gente vai trabalhar na lição de terça-feira a partir de 1 Timóteo capítulo 6. E eu separei em especial um versículo aqui, que é o versículo 20. O autor da lição ele usa esse texto de versículo 20 lendo a partir da versão Almeida Corrigida, que é aquela que está referenciada na lição, né? Que diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente chamada ciência, né? Essa falsa ciência está no verso 20 de 1 Timóteo 6. Só que, será que essa falsa ciência de 1 Timóteo 6, verso 20,
É a mesma ciência do pensamento científico? Será que seria uma ciência sem Deus? A linha que o autor da lição segue é essa, mas eu discordo. Se a gente vai agora para a Bíblia que eu uso, que é a Almeida Revista Atualizada, não a Revista Corrigida, vai dizer assim, ó: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então aqui, ao invés de ciência, usa saber. Falso saber. Se a gente vai para King James, ao invés de falsa ciência, lá vai estar falando falso conhecimento. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás da palavra grega que está no texto original. E no texto original, a palavra grega aqui, que vem depois do falso, é gnosis. E o que significa essa palavra gnosis? Gnosis vai significar saber, vai significar conhecimento, mas gnosis faz uma referência, acredito que não necessariamente nesse texto aqui, mas no futuro, no desenvolvimento do cristianismo no primeiro século, a gnosis vai fazer uma referência a uma corrente religiosa chamada gnosticismo. Então, o que essa palavra gnosis vai estar ligado nessa compreensão? O gnosticismo, ele foi um culto, ele se fortalece depois do primeiro século, ele misturava o cristianismo com religiões de mistério orientais. Muitos membros do gnosticismo vão falar que Jesus não tinha corpo de fato, que Jesus era um espírito desprovido de corpo. Outros vão falar que Jesus não era o Salvador, que por meio do seu sacrifício nos salva, mas que nós somos salvos por meio da compreensão de uma verdade superior. Eu recebo uma revelação do céu, por meio da meditação, por meio de ritos, de carisma. Eu recebo uma revelação do céu, e essa revelação do céu me dá acesso a uma nova verdade, a um novo conhecimento. Me dá acesso a gnosis. Essa ideia, ela vai caminhar para uma vertente religiosa, primeiro, que tinha muitas manifestações de carisma, que tinha muitas manifestações espetaculares de ritos de grito, de dança, de barulho, que não via Jesus como um salvador de fato, que não via Jesus como um homem, não via Jesus direito como Deus, entendia Jesus como uma emanação de Deus. Ao mesmo tempo, viam e pregavam uma salvação que era baseada nas obras, na mente. Então, eu sou salvo na medida em que eu conheço uma verdade secreta que mais ninguém sabe, que me foi revelada. Esse vai ser o gnosticismo. E aqui está falando, nessa passagem de 1 Timóteo 6,20, de uma falsa gnosis, de uma falsa saber, de um falso conhecimento, que é mobilizado, quando a gente vai lá para o começo do texto, que é mobilizado para ganhar vantagens. Olha só. Desde o começo, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, tratem ainda mais, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado, ensina a recomendar essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha só, o centro da mensagem aqui está em pregar Jesus Cristo, não uma verdade secreta que me é revelada. Enfatuado nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, a ideia de que eu tenho um ganho pessoal com o Evangelho, pode ser em termos financeiros, em termos de sucesso, em termos de importância, que era uma prática muito comum do gnosticismo. E depois vai falar da dificuldade da riqueza.
e dos problemas da riqueza. Gente, tudo isso para dizer o quê? A falsa ciência, a falsa gnosis, lá de 1 Timóteo 6,20, não tem nada a ver com o pensamento científico moderno. Não tem nada a ver com a ciência sem Deus, com a ciência sem religião. Essa falsa gnose aqui é um falso saber religioso, que está centrado no eu e na ideia de que eu tenho uma verdade revelada só para mim, que é superior à dos outros. E que eu entro em contato com Deus não pelo estudo da palavra, mas pelo carisma. E é interessante quando a gente vai para a próxima palavra, que é kenofonias, que significa clamor vão, balbuciar ou debate inútil. Essa vai estar ali evitando os falatórios inúteis e profanos, em 1 Timóteo 6,20. Esse falatório inútil é kenofonias, clamor vão, balbuciar, debate inútil. Pode ser entendido como uma prática da gnosis falsa, ou seja, ficar discutindo sobre Jesus Cristo é uma emanação de Deus, Ele é essa verdade que vai me salvar. Pode ser isso, esse debate inútil em torno de heresias da época. Mas essa kenofonias aqui pode ser entendida também no sentido da glossolalia. Pode ser entendido no sentido de um balbuciar, de um falar que não é compreensível. E que era comum às práticas do gnosticismo também. Aquelas manifestações de carisma fantástica. Então essa kenofonia aqui pode ser tanto no sentido do debate vão, do debate inútil, quanto no sentido de balbuciar, de falar um conjunto de coisas que ninguém entende. As duas palavras estão aqui para a gente entender, em síntese, que não está falando de ciência. Não está falando de uma falsa ciência. Está falando aqui de problemas teológicos que existiam e que o Timóteo estava aqui lutando contra e sendo orientado por Paulo. A segunda entrelinha, que é a entrelinha de quarta-feira, é com base num texto que eu acho maravilhoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O autor vai seguir a linha de que a ciência sem Deus é destrutiva. A ciência sem Deus é má, inerentemente má. Eu digo que o homem é inerentemente mau sem Deus. Tudo é inerentemente mau sem Deus. Só que a ideia dele é de que Deus tem que estar entranhado no método científico. E, gente, método científico trabalha com coisas que são comprováveis. Não tem como método científico trabalhar com o imensurável. E Deus é imensurável. Então, o método científico não tem como comprovar Deus, não tem como lidar com Deus. Fazer isso é não fazer ciência e não fazer religião, é misturar as duas coisas num amálgama que é perverso. Não dá de fazer isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual é o sentido da sabedoria nessa frase? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para desenvolver esse pensamento, eu quero falar a partir de uma figura que eu amo de paixão, que é um filósofo judeu já falecido, chamado Abraham Joshua Heschel. O Heschel, ele vai utilizar essa frase, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, muitas vezes em um livro chamado God in Search of Man, A Philosophy of Judaism. Deus em busca do homem, a filosofia do judaísmo. Nesse texto, Heschel desenvolve, entre outras coisas, o seguinte raciocínio. O desenvolvimento da sabedoria, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não começa pela própria sabedoria, ele começa pelo temor. E o que seria o temor do Senhor? Como desenvolver o temor do Senhor? Heschel estabelece um desenvolvimento em 3 itens: maravilhamento, temor e sabedoria. E o primeiro item é o maravilhamento. O maravilhamento para o Heschel ele acontece sempre que o crente entra em contato com o imensurável. E geralmente por meio das obras da criação de Deus, da natureza. O maravilhamento acontece quando o crente olha para uma árvore gigantesca, maravilhosa e fala: nossa, como essa árvore é incrível. O maravilhamento acontece quando o crente olha para o desenvolvimento de um ecossistema, da fauna, como tudo está em equilíbrio, como tudo é belíssimo ali. O maravilhamento acontece quando o crente olha para uma cachoeira grandiosa, quando olha para a imensidão do mar, quando olha para a imensidão dos céus, para as dimensões das estrelas. É um maravilhamento, maravilhar-se com a criação de Deus. Esse é o primeiro passo.
O maravilhamento produz temor. O temor aqui não vem no sentido de ter medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor aqui é no sentido de reconhecer que existe alguém e algo acima de mim. Acima do meu querer, acima do meu entendimento, acima da minha vontade, acima do meu plano, acima do meu discernimento. Além de mim existe algo. Olha como existe uma diferença entre o temor do Senhor e o gnosticismo. A falsa gnoses, o gnosticismo pregava que por meio da minha reflexão eu iria atingir os segredos de Deus. E ao atingir esse conhecimento eu alcançaria a salvação. O temor do Senhor é justamente o contrário. É assumir que existe um Deus que fez essas coisas e que está muito além de mim, muito maior, muito mais poderoso, muito incrível. Eu me submeto a isso, a essa condição humana. Eu me abandono nos braços de Deus. Eu vejo, existe de fato alguém que é superior. Maravilhamento, nossa, como isso é maravilhoso. Temor, nossa, como é poderoso aquele que fez essas maravilhas. E por fim, a sabedoria. A sabedoria agora é eu viver de acordo com o temor, de acordo com esse saber de que existe um Deus que é maior do que mim, maior do que eu, que é soberano sobre mim. Essa sabedoria está ligada a um saber aplicado à vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não tem que ver com o método científico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem que ver com a vida cotidiana, com a vida diária, com o sentido que eu atribuo para a minha existência e com o modo como eu me relaciono com o mundo. Isso é a sabedoria. E, por fim, eu gostaria de terminar a entrelinha com uma frase do Heschel, que está nesse livro Deus à Procura do Homem e a Filosofia do Judaísmo. O autor da lição, ele constrói ao tempo inteiro durante a lição um raciocínio que opõe ciência à religião. Como se ciência e religião fossem inimigos mortais. Como se a gente devesse combater o pensamento científico, inclusive, em muitos momentos. Daqui a pouco é pecado pôr o filho na universidade. Daqui a pouco é pecado pôr o filho na universidade. Aí vão para aquele filme ridículo lá, Deus não está morto, que cria uma caricatura da universidade. A universidade não é aquilo, gente. A universidade é um espaço de saber, é um espaço de disputa, é um espaço cheio de problemas, cheio de erros, mas é um espaço de produção do conhecimento também. Eu vivi boa parte da minha vida na universidade. Lúcio dá aula, trabalha na universidade, não deixei de ser cristão por isso. Lúcio não deixa de ser cristão por ser professor universitário. A gente não tem que ter ojeriza, medo, desespero, repulsa à ciência, ao saber acadêmico, ao saber científico. Só que a gente tem que saber que esse saber científico ele não resume toda a sabedoria. Existe uma dimensão do saber que não é científico, que é tátil, que é a experiência com Deus. Tem um outro capítulo desse livro que o Heschel vai falar justamente da relação entre ciência e fé. E aí ele fala o seguinte: a religião não está em oposição à ciência. A religião se propõe a responder perguntas que a ciência não se propõe responder e não tem como responder. A religião não quer responder as perguntas que a ciência se propõe, para isso basta a ciência. A religião quer fazer as perguntas que a ciência não tem como responder e não tem como fazer. A gente tem que ter menos medo da ciência. Olha só o que Heschel diz. Costuma-se culpar a ciência secular e a filosofia antirreligiosa pelo eclipse da religião na sociedade moderna. Seria mais honesto culpar a religião por suas próprias derrotas. A religião declinou não porque foi refutada, mas porque se tornou irrelevante, estúpida, opressiva e insípida, sem sabor. Sabe aquele sal que perdeu a sua função? Jesus Cristo já falou sobre isso. Quando a fé é completamente substituída pelo credo, adoração por disciplina, amor por hábito, quando a crise de hoje é ignorada por causa do esplendor do passado, quando a fé se torna uma herança em vez de uma fonte viva, quando a religião fala apenas em nome da autoridade
e não com a voz da compaixão, sua mensagem se torna sem sentido. Nossa luta, irmãos, não tem que ser contra a ciência. Nossa luta não tem que ser contra o saber acadêmico científico. Nossa luta não é contra a ciência materialista do ateísmo. Nossa luta é contra nós mesmos. Nossa luta é contra os principados e as potestades do ar. Nossa luta é contra o Deus deste século, que querem transformar a religião de uma fonte viva numa mensagem que não fala e que não possui mais a compaixão. Nossa luta não é contra os fora do cristianismo. Nossa luta não é contra os fora da igreja. Nossa luta é para que o cristianismo, para que a religião mantenha o seu sentido hoje. Para isso a gente tem que voltar para a humildade do Cristo. Para isso a gente tem que voltar para a mensagem revolucionária de Jesus Cristo e menos preocupados com o Deus deste século. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas então que nós tivemos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por você que permaneceu até o fim aqui do vídeo nesse formato inteiro. Se você estiver ouvindo parte desse vídeo, né, lembre-se que temos outras partes aí sobre o mesmo tema. Agora, para encerrar, né, no formato tradicional, temos aqui então a oração com o Marcos André. Então, Marcos, encerre para nós com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final da nossa grande classe de escola sabatina, né? Essa é a maior classe de escola sabatina do Brasil, pelo menos pelo que eu conheço, porque eu vejo outros canais aí onde uma pessoa passa a lição e os outros assistem. Aqui não, aqui nós conversamos, nós ouvimos a opinião de vocês aí através dos comentários. Espero que você já tenha deixado o seu comentário aí. E também nós fazemos aqui o que pode existir numa classe de escola sabatina. Nós concordamos, nós discordamos, ou como diz um amigo meu, né, nós às vezes discordamos e às vezes desconcordamos, né? Então aqui nós vamos levando exatamente como uma grande classe de escola sabatina. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje e já tenha feito a sua parte também, com compartilhar o vídeo, como falar aí nos comentários, deixar a sua curtida para que outras pessoas possam conhecer também. Agora eu gostaria de convidar você a fazer aquela oração final pedindo a bênção do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque terminamos mais uma lição, muito obrigado porque o Senhor nos instruiu e te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Teu Santo Espírito filtre aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos aqui, para que somente a Tua vontade seja implantada no nosso coração. Te pedimos que o Senhor visite cada lar, cada casa e que cada uma das pessoas que estiveram aqui, Senhor, possa ser uma influência positiva no ambiente onde ela está. Te pedimos tudo isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo carinho com o canal, né? Lembrando, comente, se inscreva, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, se for relevante para você. E nos vemos na 12ª lição, 12º vídeo aí dessa série, O Cristão e o Trabalho. É outro tema que promete. Então, Medo. Até lá. Fique com Deus. Tchau, tchau. Till we're here? It's over. Go home. Go.